Olá, boa tarde, são 13h49. Estamos de volta com o Senado agora. O Senado realizou hoje sessão especial para homenagear a Ordem Demolei, uma sociedade mantida pela maçonaria e voltada para garotos com idade entre 12 e 21 anos. A sessão reuniu parlamentares e representantes da ordem para comemorar o Dia do Demolei, celebrado em 18 de março, data da morte de Jacques Demolei. Personagem que inspirou a organização, ele integrou a Ordem dos Cavaleiros Templários e foi levado à fogueira pela Inquisição Católica em 1314. A Ordem Demolei é baseada em princípios filosóficos e filantrópicos e atua no Brasil desde 1980, incentivando jovens a contribuir com a comunidade. Meu pai era maçom, eu sou maçom, meu filho é maçom e o meu neto é Demolei. Então, para mim, realmente, e acho que a maçonaria não pode mais continuar, digamos assim, praticando a maçonaria só entre quatro paredes. Nós temos que, de fato, mostrar a nossa cara, procurar influenciar a sociedade não maçônica e não ficar apenas com as coisas ditas e praticadas só por nós. Senão, como é que nós vamos soerguer a humanidade como nós pretendemos e pregamos nos nossos princípios? O Brasil é o 8º país do mundo em número de analfabetos jovens e adultos, segundo a Unesco. A permanência do analfabetismo no Brasil foi tema de audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos. Mais de 13 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Esse número representa 8,7% da população. Dados do IBGE revelam que o maior percentual de analfabetos tem mais de 50 anos, são 18,6%, enquanto que na faixa etária entre 15 e 19 anos, 1,2% não é letrado. 32 mil jovens de 15 anos estão nesse grupo. O analfabetismo, nesse contexto, é uma medida de falha completa do sistema educacional, na garantia deste direito à educação. Durante debate na Comissão de Direitos Humanos sobre a permanência do analfabetismo no Brasil, a representante da Organização dos Estados Ibero-Americanos explicou que é difícil comparar os índices na América Latina, porque os dados seguem critérios diferentes. A região conta com um plano de alfabetização que divulga as boas práticas entre os países, forma gestores e faz um trabalho junto à mídia para dar mais destaque à educação. Está faltando um pouco de dar importância a isso, parar um pouco de falar de tantos crimes e tantas coisas horríveis e falar de educação de um modo geral, né, de educação como direito, educação de qualidade para todos, e acho que esses focos de ação são bastante importantes em qualquer dos países da região. Segundo o senador Cristóvão Buarque, seriam necessários 15 bilhões de reais para erradicar o analfabetismo do Brasil em 5 anos. Um país que tem 4 trilhões de renda, que tem 2 trilhões de receita do setor público, que gasta na Copa 35 ou 50 bilhões. Então não é, eu estou falando 15 em 5 anos. Não é possível esse problema ainda continuar. Eu espero que quem está assistindo aqui sinta uma indignação, uma raiva com essa situação. A ocupação irregular da Floresta Nacional de Brasília foi tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Criada em 1999 para assegurar a preservação dos mananciais que abastecem o Distrito Federal, a Floresta Nacional de Brasília possui 9 mil hectares. Desde a sua criação, a unidade conta com moradores, basicamente produtores rurais, mas vem sofrendo cada vez mais com ocupações irregulares. Os moradores lembraram que o próprio poder público deu estímulos para que agricultores se estabelecessem ali, ainda nos anos 60, e apresentaram uma proposta de redefinição dos limites da Flona, responsável por 65% da água consumida no Distrito Federal e 45% dos hortigranjeiros. Gostaria de deixar aqui um pedido de socorro, realmente. Se a gente não fizer nada agora, a gente está decretando a falência da produção agrícola de Braslândia. O
O presidente do Instituto Chico Mendes, Roberto Vicentim, se comprometeu a estudar a proposta dos moradores, mas ele disse que cabe ao Ministério do Meio Ambiente decidir qual o melhor encaminhamento para solucionar os problemas da região. Nós precisamos compatibilizar, então, a proteção dessas áreas, são ambientalmente frágeis, fundamentais para a garantia do provimento de água para a população de Brasília, com essa realidade social. Nós precisamos ter áreas de preservação dos mananciais. A barragem do Descoberto representa 70% da água consumida pela população do Distrito Federal, mas hoje nós não temos efetivamente nenhuma floresta nacional, porque temos parte dela invadida, e também nós não temos tranquilidade e segurança jurídica para os chacareiros, para os produtores rurais que querem desenvolver suas atividades compativelmente com a preservação do meio ambiente. Está na pauta de amanhã da Comissão de Assuntos Econômicos o projeto que visa garantir recursos para a prevenção de doenças e pragas na agropecuária. Apesar de ter recebido um primeiro parecer contrário do senador José Pimentel, relator da matéria, um acordo fechado na semana passada vai buscar uma saída para evitar que verbas destinadas ao combate de doenças animais e vegetais sofram cortes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O agronegócio no Brasil vai bem. Graças a uma colheita recorde de grãos, o PIB do setor deverá crescer 4% este ano, somando pouco mais de R$1 trilhão. Aumento também nas exportações, que devem superar os US$100 bilhões em 2014. Para garantir que o agronegócio continue avançando e gerando riquezas para o país, é preciso investir na prevenção de doenças animais e vegetais. Nós temos uma sensibilidade enorme por sermos um país gigante, um país que tem uma tecnologia avançadíssima na produção de grãos e de carnes, mas ao mesmo tempo é um país tropical e talvez um dos países que maior risco de doenças animais e vegetais nós corremos todos os anos. Por isso, a senadora defende a aprovação de uma proposta que protege de cortes os recursos previstos no orçamento destinados à sanidade animal e vegetal. Já o relator da matéria, senador José Pimentel, é contra aumentar a lista de gastos fixos da União. Hoje, o Congresso Nacional, o Executivo e o Judiciário só têm gestão e capacidade de influenciar sobre 10% de todo o orçamento da União. O restante é tudo carimbado, é tudo vinculado e isso termina dificultando determinadas ações. É por isso que o nosso parecer é contrário a esse projeto, não pelo seu mérito, mas pela alta vinculação que nós já temos. Eu acho que o país tem a obrigação de investir nas suas vocações naturais. A pecuária, a avicultura, a suinocultura são vocações naturais, são geradores de divisas no Brasil. Ninguém pode brincar com isso. Na hora em que você contingencia e evita a liberação para os estados fazerem convênios de prevenção a doenças no campo animal, você está atirando no coração da capacidade do Brasil, pela sua produção, gerar equilíbrio de balança de pagamentos. O senador Luiz Henrique propôs um acordo. Quero fazer um apelo no sentido de que possamos, dentro de uma semana até a próxima sessão, estabelecer um entendimento entre nós para a aprovação dessa matéria. Eu acredito que esse é um tema que pode, assim como foi o seguro, armazenagem e assistência técnica, fazer parte de um programa especial no novo Plano Safra, que a presidenta deve anunciar agora entre maio e junho desse ano. O presidente da comissão, senador Lindbergh Farias, sugeriu que se pense em uma forma de garantir os recursos sem mexer na lei de responsabilidade fiscal, como determina o projeto em análise. Se fosse possível nós não mexermos na lei de responsabilidade fiscal, acharmos um outro caminho, tem a discussão da LDO, talvez prevê o não contingenciamento na LDO, mas eu acho que esse tema, colocado dessa forma na lei de responsabilidade fiscal, é temerário. Para preservar a integridade da lei de responsabilidade fiscal, por que não transformamos essa proposição numa emenda à LDO atual? Eu comungo com aqueles que entendem de que nós não devemos alterar a LRF, porque nós temos aqui um caminhão de projetos
que dá mais de 100% do orçamento se atender, alterando a LRF. Mas nós precisamos construir uma saída. Além das sessões deliberativas do plenário do Senado, está prevista para esta semana a sessão do Congresso Nacional para votar 12 vetos presidenciais. Temos mais informações com o repórter Hermes Coelho. Boa tarde, Hermes. Boa tarde, Carla. O Congresso se reúne amanhã à noite. Entre os 12 itens da pauta está o veto integral ao projeto de lei do senador Mozarildo Cavalcante, que estabelece regras para a criação, extinção e desmembramento de novos municípios. Dilma Rousseff alegou que a matéria iria gerar muitos gastos públicos e prejudicar a economia. E o governo já prepara um projeto de lei sobre o tema que vai criar regras mais rígidas para Sul e Sudeste e mais flexíveis para as demais regiões. Já o plenário do Senado deve analisar esta semana a proposta de emenda à Constituição do senador José Agripino, que dificulta a criação de novos órgãos públicos. A matéria determina, caso se torne lei, determina que apenas uma lei complementar poderá ser usada para criar órgãos públicos, o que significa que precisaria de maioria absoluta dos votos da Câmara, 257 votos a favor, e do Senado, 41 votos a favor. Atualmente, é necessária apenas uma lei ordinária para se criar um órgão público. E essa lei ordinária exige a maioria simples dos parlamentares que estão presentes à sessão. Carla. Obrigada, Hermes. Ficamos por aqui. A qualquer momento, voltamos com novas informações. Assista em alguns instantes a sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Boa tarde.